Vamos lá então, abra sua Bíblia, Juízes capítulo 17, aí vamos lá, pastor. Diz assim: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor abençoe, meu filho. Que coisa estranha, né, pastor? Então, Vocês entenderam o que aconteceu aqui? importante, né, você secar o texto. O homem era de Efraim, né, dos montes de Efraim. Isso. Lembrando, Efraim, uma das tribos de Israel. Então está dizendo o seguinte, era alguém do povo de Deus, né, dos montes de Efraim, do território de Efraim, tá? Ele não parecia ser um cara, apesar de ser do povo de Deus, não parecia ser um cara muito honesto, porque ele roubou a própria mãe. Só E ele só confessou porque a mãe amaldiçoou. pronunciou uma maldição sobre quem tinha pego a prata dela. E ele ficou Ele falou assim: sabe aquela com medo, coisa né? que roubaram de você, mãe? Na verdade, fui eu que peguei. Fui eu que peguei. A mãe, né, como toda mãe, né, quando viu que foi roubada pelo próprio filho e sabe da importância, né, de uma maldição, né, que iria, então ela resolve então abençoar ele. O Senhor abençoe, meu filho. Abençoe e ainda vai fazer agora o que a gente vai ler. Não na faltou uma sequência. correção aqui, pastor? É que esse Mica aqui, pois é, né, tinha que ter exortado. É que assim, isso aqui vai demonstrar o quê, pastor? Já O o estado nível que de estava. degradação, de incompatibilidade, pode-se dizer assim, que o povo de Deus já estava para com Deus. Ele é totalmente desviado, irmão. Você vê daqui para frente, assim, até o que eles querem fazer para Deus está fora de ordem, fora de contexto, fora de sequência. Você vê que eles querem de alguma maneira se envolver com Deus, mas não da maneira de Deus, né? Da maneira deles. Então, tudo errado. Olha o que acontece na sequência. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que dele fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Então você vê que assim, até um certo, olha só, até um certo ponto, ela resolve pegar uma parte desse valor e dedicar ao Senhor, ofertar ao Senhor. Até aí, tudo bem, é bíblico. Mas ofertar para quê? Para fazer um ídolo. Aí já é antibíblico, porque falou, não fazeis imagem de escultura. Então, olha como eles estavam distantes. Partindo do princípio, amor, que era dito em Israel que eles deveriam ler as Escrituras todos os anos, para todo o povo, quer dizer, para eles terem ciência das leis, do que podia e do que não podia. Então, assim, eles sabiam que podiam. Quer dizer, aqui era gente que ou não ouviu, ou não reconhecia, sei lá, estava completamente distante, né, dos caminhos do Senhor. Tá? Então, não é estranho que esse filho estava roubando a mãe. Tá? Olha o que mais fala dele. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Podia isso, pastor? Podia isso? Por isso que eu falo, eles estavam preocupados que, assim, nós precisamos ter uma religião. Tanto é que ele tinha até um santuário. Tinha um santuário, tinha aqui um colete sacerdotal. Pega um filho dele para ser o sacerdote, tá? Mas você vê que não conhecia nada das Escrituras. Porque, primeiro, não é assim. Vamos colocar uns ídolos em casa aqui, vamos pegar um manto sacerdotal. Eu vou montar um altar. Porque manto sacerdotal não se pega. Não. Manto sacerdotal você se recebe. Então você não pode sair pegando, gente, porque a pessoa que acha que pode ir pegando o ministério sem ser chamado, gente, não aguenta. Exatamente. Não aguenta. Se arrebenta, na verdade, né? Bom, gente, é que nem... Assim, a gente tem que partir do princípio assim, cada pessoa tem um encargo, cada pessoa Deus, né, traz para esse mundo com um propósito para suportar algo específico, né? Então não adianta, por exemplo, você não fica às vezes surpreendido com as pessoas que trabalham às vezes em alguns serviços tão pesados, fala, meu Deus, como é que consegue, né? Como é que aguenta, como é que suporta isso? Gente, tem pessoas que suportam. Como é que a mulher suporta, irmãos, dar um parto? Para pensar, como é que a mulher suporta a dor de um parto? Deus a fez para isso, porque assim,
Eu acho que homem nenhum aguentaria uma dor de um parto. Tá? Então, quer dizer, ela tem esse suporte, esse encargo de trazer vida ao mundo, então ela vem preparada para aquilo. Tá? Então, quer dizer, o sacerdócio é a mesma coisa, a pessoa tem que ter esse encargo, tem que ser chamada por Deus, tem que receber essa capacitação de Deus, senão não suporta, queridos. Eu posso dizer assim como alguém que está no sacerdócio, né? Carrega esse encargo comigo. A Bíblia fala que hoje em Cristo nós somos chamados, né, para sermos reino e sacerdotes, ou seja, todos nós, inclusive você, mas você vê que sem o Espírito Santo, sem Deus, você não consegue. Sem o Espírito Santo você não consegue, né? É Ele que tem que fortalecer você, tá? E olha só o que acontece, e tudo isso que estava acontecendo, por quê? Existe uma razão. Por que estava toda essa confusão, essa coisa fora de ordem, essa coisa tentando mostrar o exterior, né, o que faltava no interior? Porque veja bem, o que Mica está fazendo, tendo uma igrejinha aqui, um santuário, era o quê? Ele estava tentando mostrar para as pessoas, né, que estavam fora, tá, o que faltava nele dentro. Tipo, se ele precisava ter um santuário, porque ele não era o santuário, porque não havia dentro dele. Precisava ter um sacerdote, porque ele não era o sacerdote. Tá? Então, normalmente é assim, irmão, você precisa mostrar alguma coisa que você não tem. E que era para ter dentro de você, tá bom? Mas olha a resposta, por que tudo isso estava acontecendo? Verso 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Lembrando que essa ideia do rei é a ideia do guia, do líder, do quem dá o norte, né? É o Moisés da vida. E fazendo um adendo aqui, pastor, eu vejo isso muito a realidade de hoje. Eu vejo assim, hoje o Brasil está sem rei. Mas entenda o que eu quero dizer. Nós temos um governante sobre nós. Só que esse governante não está sendo respeitado. Foi tirado os poderes deles. Vocês sabem que é isso que aqueles órgãos fizeram. Então tiraram o poder da mão deles. Gente, tipo assim, certo ou errado. Se tivesse um rei, o Brasil estava indo bem, gente. Porque é uma questão de hierarquia, é uma questão de bênção. Descentralizou o poder. É que cada um faça o que quer. Então, assim, cada governante faz o que quer. O que acha que é melhor. Né? Então, tem lá, né, o do Rio Grande lá, que agora fechou as gôndolas, né, para dizer o que você pode comprar no mercado ou não pode comprar. Outro E se fosse ideia dele, mas não, ele copiou o que está acontecendo no Canadá, que tem um contexto específico do Canadá. Totalmente diferente. Então não é se é certo ou errado, é que, assim, ele está copiando algo, entendeu? Então, assim, cada um faz o que lhe parece certo. Então, assim, nós conversávamos desde o pastor assim, meu Deus do céu, nós estamos vivendo a época dos juízes, tá? Porque, assim, tem um líder, existe um líder, você goste dele ou você não goste dele, nós temos um líder supremo sobre nós que se chama presidente. E Deus respeita isso. Deus respeita e Deus honra isso, gente. Tá? É uma questão de autoridade espiritual. Quando você estuda sobre esse contexto de autoridade espiritual, eu estou lendo um livro sobre isso, gente, com passagens bíblicas sobre isso. Gente, é tremendo, gente. Tá? Então, assim, é uma questão que Deus, ele respeita a questão de autoridade e quer que nós respeitemos também, tá? Isso não quer dizer que seja obediência cega, tá? E me permita amadurecer, né, a todos vocês que nos assistem. O fato de termos um líder, né, e esse líder ser imperfeito, tá? Que eu vou lembrar você da liderança de Nabucodonosor, que Deus levantou. Nabucodonosor foi rei da Babilônia. Babilônia, um povo pagão. E Deus levantou um pagão, sim, pois nós não tivemos agora, por os últimos 3 mandatos, um líder pagão? Tivemos. Dizer que não foi Deus que levantou, não podemos dizer. Esteve no poder. Ah, mas foi preso. Deus usou para alguma coisa. Então é isso que eu quero que vocês tenham essa maturidade. Agora, veja bem, todos nós cristãos, né, engolimos o Nabucodonosor de 3 gestões atrás, tá? Porque entendemos que Deus está no controle. Agora é interessante que um grupo hoje que não tem essa expertise, essa sabedoria divina, não consegue compreender que este novo líder que está lá, o governante hoje, também é uma pessoa colocada por Deus, independente se é uma pessoa imperfeita. Tá? Então, agora, o que fizeram? Tirar totalmente o poder dele para que ele não reine, para que descentralize esse poder, para que cada um faça o que queira, para que cada um faça o que acha melhor. Ou seja, e agora não é difícil você saber o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo quando isso acontece, porque o livro de Juízes mostra bem
é cada um fazendo o que bem entende, e você vai ver que as consequências são terríveis, devastadoras. São terríveis. Tá? E eu digo para vocês, irmãos, realmente é só uma intervenção divina. Aqui É isso não que há é a outra... única coisa que se aguarda, gente. É uma intervenção divina. Somente uma intervenção divina. Então não esperem outra coisa. Né? Não esperem. Aqui no livro de Juízes eles iam levantando juízes, né? Que iam fazendo essas correções. Né? Mas porque hoje... a palavra do Senhor também fala que o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor. E ele inclina tudo quanto quer. E isso as pessoas não conseguem entender. Né? Se os cristãos já não entendem isso, quem dirá aquele que não é cristão? Exato. Quem é do mundo não vai entender que o coração do rei sempre está na mão de Deus. E ele inclina como um rio, assim como ele quer. Deus usou Faraó. Deus usou Nabucodonosor. Deus usou Saul. Né? Deus usou Saul. Deus usou Davi, que foi bom para muitos, terrível para outros. Né? Deus usou Jesus como uma liderança sem ser líder, sem estar no trono. Né? Então, assim, isso é muito sério. Agora, princípios cristãos. Vamos falar de princípios cristãos. É isso que nós temos que olhar à luz da Bíblia. Princípios cristãos, tá? Caráter cristão. Hoje nós temos um líder que tem as maiores características disso. Você vê pelas palavras, você vê pelas atitudes, por aquilo que contra aborto, contra essas coisas. Gente, ele defende valores. Defende valores que para nós cristãos bíblicos. Isso é sério. Sério. Nós não estamos aqui defendendo a pessoa, porque volta, pessoas são falíveis. Assim como você também é. Né? Só que quem está expoente de grupo é melhor, né? Porque, né? Agora, o que cada um defende? Né? O que pessoas defendem? Quais são os princípios? Hoje mesmo nós vimos um repórter de um telejornal, né? E falando muito conhecido, né? Gente, de telejornal muito conhecido. E ele falava, né? O que esperar agora? Daí ele mesmo falava assim, olha, eu como cristão, ele dizia, eu só posso dizer uma coisa, que Jesus volte logo. Porque não há outra. Né? E ele não se denomina evangélico, não, ele se denomina cristão. Né? Ele fala, porque a coisa tá feia. Então, assim, isso é por quê? Pra gente ver realmente que as escrituras estão se cumprindo. Mas vamos lá, que não tem mais história pra frente. Né? Daí diz assim, um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou um seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Dá para comprar sacerdote, pastor? Aqui tem um show de inversões, esse trecho. Porque, primeiro, um levita de Belém de Judá. Então, da tribo de Judá, um levita que deveria ser um sacerdote em Judá, servir a tribo de Judá. O que ele está fazendo nos montes de Efraim, na tribo de Efraim? Então, primeiro, ele está fora da tribo dele. Está fora da tribo. Tá? Agora, saiu do lugar no que deveria estar. Então alguém que se vê que ele fugiu da onde Deus plantou ele, tá? Para ele servir, para ir, para sabe Deus aonde. Agora chega, oferecem ele o quê? Dinheiro. Para ele fazer o quê? Ofício para Deus. Então alguém que está, em vez de usar o encargo ministerial, usa o encargo profissional. Né? É aquela pessoa que usa do seu chamado como um comércio. Então aquela coisa assim, né? Pastor Alex, você vai ganhar hoje 3 vezes mais do que você ganha hoje, mas eu preciso que você vá para tal lugar. Ele já teve várias propostas dessas, né? Muitas. Se ela falar, tá bom. Já. Né? Eu digo pra você, a gente, eu confesso pra você, é tentador. Muito, mexe muito com a gente. Fica mexendo vários dias, inclusive, com a gente. Né? Mas porque a gente é ser humano, tá? Mas é justamente. E o que faz com que a gente não aceite? Quando a gente para, ora e lembra que isso que a gente faz não é um trabalho, não é um emprego, não é uma profissão, é um encargo, é um chamado. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com Deus, tá? Às vezes dói. Estou sendo franco com você. Mas então assim, o que esse cara faz primeiro? Então olha só, ele é de Belém, de Judá,
deveria estar lá em Judá, lá né, na tribo que ele servia lá, era um levita. Os levitas serviam o templo, serviam... Tá, agora onde? Em Efraim. E agora oferecem ele, né? Mica oferece ele para trabalhar no santuário dele, no meio dos deuses dele. Quer dizer, seja o meu guru aqui. Meu pai, meu sacerdote. É. Daí olha só, daí primeiro fala meu pai, para ser meu pai, mas depois se comporta como um filho. Pode ver que o texto, o Mica fala assim, seja meu pai e sacerdote. Por quê? Pai dá destino. Isso. Pai dá destino. Então vem aqui dar destino para minha vida. Como homem de Deus, como a voz de Deus, não sei o quê. Mas... E no 11 diz, o jovem Levi concordou em ficar comigo e tornou-se como um dos seus filhos. Porque eram sustentados por Mica. Então quer dizer, ele não está dando destino coisa nenhuma para Mica. Ele está usando Mica. Gente, isso aqui é um show de erros e de falhas. Quando eu leio isso aqui me assusta. Porque eu falo, meu Deus, se nós estivermos assim, não tem o que fazer. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, né? Daí fala, né? Que então o jovem que se veja o nível do sacerdote que ele se torna, esse jovem levita, né? Isso você vai ver na sequência dos outros capítulos o que vai acontecer com ele, é algo terrível, né? E o versos 3, então Mica, agora sei que o Senhor me tratará com bondade. É outro cego, não tem nada a ver. Que Deus tem a ver não vai com isso? passar longe disso aqui. Deus não tem parte com isso aqui, né? Pois esse levita se tornou meu sacerdote. Esse levita tinha que se tornar sacerdote da tribo dele, né? Não tem nada a ver. Jamais Deus iria usar um levita para se tornar sacerdote de outros deuses, quer dizer, de imagens, de ídolos pagãos, porque eles tinham toda uma mistura ali com os cananeus, com os filisteus, o povo que Deus já tinha mandado que tirasse do meio deles. Então, enfim, uma cegueira, uma distância, uma coisa assim absurda, uma coisa assim. E o pior não é isso. O pior é que isso aqui você vê hoje. Você vê hoje, gente, pessoas buscando, né, sacerdotes, buscando igrejas, buscando pessoas e não busca a palavra. Eu gosto tanto daquela igreja, eu gosto tanto daquele pastor, daquela mensagem. Querido, você tem que gostar da palavra. Goste do pastor se ele está pregando a palavra. Goste da minha igreja se a minha igreja prega a verdade. Você está entendendo? Seja meu membro, querido, se eu prego a verdade. Goste do pastor da igreja se ele faz com que você se sinta mal com a pregação, gente. Sabe por quê? A verdadeira pregação não é aquela que te deixa feliz, mas é aquela que faz com que você se entristeça por um momento, mas que você muda a sua vida. Exato. É essa a verdadeira pregação, é a verdadeira mensagem, aquela que mexe com você. Tipo assim, isso aqui que nós estamos falando aqui, precisa mexer com você. Ela precisa produzir algo em você. Às vezes, para produzir algo em você, vai te entristecer primeiro, né? Porque a carne fica entristecida mesmo. Jamais o nosso intuito é lhe ofender, mas sim te confrontar, para ver você feliz mudando a tua vida. Porque você não vai ser feliz se você não mudar a sua vida. O confronto, ele produz transformação. Lembre-se que é a conversão que nos leva a Deus. O que é a conversão? Mudança de direção. Rota. Mudança de rota. Você está indo sempre uma direção, às vezes está na hora, né, de mudar a rota. Veja que a mãe de Mica, se fosse um pouquinho cristã, que nem diz a pastora, tinha dado uma cabaçada de pau bem dada nele. Ele aprendeu a não roubar mais. Filho, mamãe perdoa você. Ainda por cento deu uma oferta para ele construir um ídolo, né, para o santuáriozinho dele. Que santuário? Você tá vendo, filho? Isso aqui é resultado de uma vida. O comportamento ímpia. Dela vai orar, Pia, reforçou o mau comportamento dele. É isso que aconteceu. Viu? Larga a mão desses falsos deuses. O que é esse santuário aí? Uma mãe, assim como um pai, existe para dar norte, para dar destino. Exatamente. Né? Ela vai e apoia. Então você vê que é um cego guiando outro cego. Mas tudo isso fruto do quê? Não havia um rei e cada um fazia aquilo que quer. Né? Pode haver também um rei, como é o nosso caso que a gente diz hoje que está acontecendo, e as pessoas não quererem seguir o líder, não querem ouvir o líder, não querem, né? Então daí cada um fica fazendo o que quer. É bom falar mal dos outros, né? Dos outros, do país do outro, da cidade do outro, né? Da casa do outro. Agora, a pergunta é, como é que está a tua casa? Tem líder na tua casa? Tem liderança? Ou cada um faz o que quer? Ou cada um está fazendo o que quer na tua casa? Teu filho faz o que quer? Como é que é? Ainda há tempo. Ainda há tempo de você começar a colocar plaquinhas de ordem, de regras, de conduta. E não é as tuas regras. Mas meu filho, pastor, ele é maior de idade já. Não é as tuas regras, não é as minhas regras, é as leis de Deus. Quando você governa debaixo de princípios bíblicos, respaldado pela palavra do Senhor, você vai ver que a tua autoridade
sobre os teus filhos, ela vem, não importa a idade que ele seja. Ele vai te respeitar, ele pode ter 40 anos. Se é algo que vem da parte de Deus, vai haver respeito, vai haver autoridade nisso. Gente, o que faz com que a pessoa pare, né? Quando um policial está na frente dela e faz assim, né? É o quê? É a autoridade que aquele homem carrega mediante a uma lei que existe, tá? A lei que existe, que nos resguarda, é a lei de Deus, que diz que honra pai e mãe. Louco é um filho que não é respeitá-la. Vai sofrer multas terríveis, tá? Ah, mas eu não quero que meu filho sofra a multa. Por isso que ele está do jeito que está. Deixa ele sofrer a multa. É melhor sofrer a multa do que a morte. É melhor que ele seja multado por excesso de velocidade do que sepultado porque matou alguém ou porque morreu de acidente por alta velocidade. Você está me entendendo? Então, deixa Deus usar a sua vida, tá? Como uma autoridade. E você, mulher, respeite a autoridade do seu marido. Respeite, independente de quem ele seja. Que não é cristão autoritarismo. Exatamente. Tem diferença de autoridade e autoritarismo. Entendeu? Então, eu já falei para vocês que às vezes quando eu sou mais confrontado é quando a minha esposa vira para mim e fala assim, libera uma palavra. Meu Deus. Quando ela fala isso, libera uma palavra sobre um assunto. Eu faço isso, gente. Eu falo, meu Deus, agora é a hora de da autoridade de Deus que está em mim. Gente, como funciona isso? Se vocês soubessem. Funciona, gente. Gente, às vezes estou numa situação, coisas às vezes básicas, às vezes gente, simples. E a gente tá se falando no WhatsApp, eu falei assim, amor, libera uma palavra sobre mim, sobre essa situação. E ele libera, gente, é notável. E eu entendo assim que é pelo encargo que ele carrega, sim, por aquilo que ele é, mas também pelo meu reconhecimento de que ele é uma autoridade superior, ele é meu sacerdote, né? E Deus está acima dele, então Deus respeita as hierarquias aqui na terra e ele constituiu nos céus essa hierarquia, né? Dele, esposo, esposa, né? Então eu creio que isso realmente acontece. Ele fala e o Senhor é instantâneo às vezes, gente. A resposta, né? Ele manda, libera a palavra, daqui a pouco o negócio destrava. E eu falei assim, amor, deu. Você entendeu? Então agora eu pratico direto. Podendo, eu falei assim, amor, libera uma palavra aí. Graças a Deus que eu não tenho gastrite, eu não tenho, porque minha confiança está em Deus, gente, né? Porque óbvio, até dá umas tremidas por dentro, mas depois eu lembro que não é eu, mas sim aquele que eu carrego. Né? Então eu falo, Deus, se o Senhor está permitindo isso é porque o Senhor quer me ensinar esses algo. Dias a nossa filha, né? Porque para alguns que não sabem, nossa filha já é casada e tal, né? E esses dias eu estava numa situação e ela estava no carro com o pai e o pai falando, e ela falou assim, mãe, o pai estava conversando com a gente e aqui de repente ele falou assim, peraí que eu tenho que liberar uma palavra para tua mãe aqui. Assim, entendeu? É assim, gente, é assim. Amém?